Primeiro, boa tarde. É um prazer imenso estar participando desse evento e também falando um pouco das nossas tradições e cultura do Quilombo Morro do Fortunato. Para vocês entenderem, eu vou falar um pouco sobre a minha biografia. Como ela já falou, eu trabalho com educação há 9 anos, com a educação quilombola. Para quem não me entende, a educação quilombola tem diretrizes à base, o laudo antropológico da comunidade. É diferente da educação tradicional, porque a gente precisa incluir os nossos conhecimentos ancestrais dentro da educação. Então, a base da educação é a nossa história. Falar que eu sou também atuante na nova direção da associação. Há 3 anos eu estou à frente como líder. Também sou sócio proprietário de um bar dentro da comunidade que se chama Tieta, que a gente faz movimentos culturais dentro da comunidade, com música, samba, gastronomia local. Então, é bastante importante a gente alavancar esses conhecimentos ancestrais dentro da comunidade. Vamos começar falando sobre o Fortunato, como surgiu a comunidade, como deu relevância para mim estar hoje aqui, estar conversando com vocês. O Quilombo Morro do Fortunato vem de um patriarca chamado Fortunato Justino Machado. Era filho de escrava, no Ribeirão da Ilha, de um senhor de engenhos. Ele nasceu lá no Ribeirão da Ilha, com 16 anos, o pai dele vendeu parte de engenhos lá no Ribeirão da Ilha e veio até o Macacu e comprou feixes de terras, como se diz, né? Eram 100 metros de largura até a virada do morro, o terreno. São 66 hectares, para ser exato. Fortunato, naquela época, não tinha ninguém, só ele. Dali começou a iniciativa dele construir e começar a plantar. O que ele teve na ideia? Ele era um homem sem instrução, sem educação, sem informação, mas com muito conhecimento ancestral. Ele teve a iniciativa de plantar pés de cafés. Não sei se ele teve a informação, mas na época ele teve a ideia de plantar pés de cafés com banana. Porque o café, ele precisa, a maioria tem tipos de café que precisa de 40% de sombra para criar mais produto. Na época ele plantou 3.500 pés de café. Ele era um dos maiores produtores de café da região sul aqui de Santa Catarina. Então, ele alternava com o plantio de banana. Ele vendia mensalmente mais de 5.000 quilos de banana. Então, o Fortunato já praticava a agricultura de alternância naquela época. Nós estamos falando de 1886. Então, naquela época. A comunidade começou a progredir a partir disso. O Fortunato casou-se com a Luísa, foi criando família, e ele já tinha com ele uma base e ideia de proteger as terras dele. Como o Fortunato era um homem que não tinha tanta informação, mas ele tinha muita inteligência, ele vendeu partes da terra do Quilombo para poder registrar a outra parte da terra. Então, hoje a comunidade possui no território 33 hectares, mas totalmente registrado nos filhos do Fortunato. Então, a terra já está protegida. Sendo assim, o Fortunato também tinha outra ideia para a família. Vocês vão casar filhos com primos. Por que primos? Era a maneira que o Fortunato encontrou das terras não ser dividida. Não acabar dividindo, se casar com primos, a terra ficaria no nome da família ainda. Desde aquela época. Assim, a comunidade começou a crescer. Todo mundo tinha muitos filhos naquela época, né? A minha avó, por exemplo, ela teve 14 filhos. Por que tantos filhos? Porque eles necessitavam de gente para ajudar na roça. Então, naquela época, eles começaram a plantar milho, feijão, aipim, amendoim, tudo para ser o sustento próprio. Aí nós estamos falando de sustentabilidade. Sustentabilidade não é criar uma energia limpa só. Sustentabilidade é tu tirar sustento da terra. Tu trabalhar com conexão com a mata, respeitando os limites, respeitando as fontes. Desde aquela época, a gente vem resistindo com esse tipo de conexão. Hoje, eu tenho um projeto para a minha comunidade que a gente pode retroceder dessa época que o Fortunato trabalhou, resistiu, e trazer esses conhecimentos, e a minha função como professora, catalogar esses conhecimentos para nossas futuras gerações. Como assim catalogar esses conhecimentos? Existe na comunidade, eu fiz um projeto, vou falar um pouco sobre a educação quilombola. A educação quilombola, a gente precisa deixar, todo final de semestre, um projeto piloto. O projeto piloto é um projeto que é conectado
entre professores, alunos e comunidade. É o Tempo Comunidade. E me surgiu na ideia da gente criarmos um Tempo Comunidade voltado para a medicina tradicional, que é as ervas medicinais. Então, eu pedi para os alunos, cada um de vocês vai trazer as ervas que vocês conhecem ou as ervas que os seus pais lhe passaram que fazem bem para alguma coisa, para benefício da sua saúde. Todos os nossos alunos trouxeram essas ervas. A gente catalogou mais de 40 tipos de ervas. Daí me surgiu um projeto que a gente vai, se Deus quiser, realizar dentro da comunidade. A construção de uma horta medicinal voltada para a saúde do nosso quilombo. O que nós vamos fazer? Essa horta nós vamos cultivar as ervas conhecidas e trazer ervas com conexão com outros povos tradicionais para agregar essa horta dentro da comunidade. Assim, dentro dessa horta, a gente vai fazer um laboratório de manipulação, onde a gente vai manipular esses remédios para os benefícios dos nossos moradores da comunidade. Porque eu cadastrei 40 tipos de ervas num dia. Então, quanto medicamento a gente não tem guardado ali na nossa comunidade que a gente não precisa ir em farmácia para ter tratamento para dores no estômago, depressão, insônia, isso tudo em um semestre. Então, por que a gente não pode evidenciar esse movimento e uma construção, uma coisa muito maior, que não é só para a gente. Quando a gente faz uma coisa grandiosa dentro da comunidade, a gente encoraja outros povos tradicionais a fazer. Logicamente, eu sempre penso comigo que um bom diálogo com outras pessoas vai facilitar para a gente poder agregar e fazer uma coisa maior. Então, a gente sendo amigo, conectando com pessoas certas, a gente consegue objetivos bem maiores que a gente nunca pensou em alcançar. Sendo assim, a gente também teve outra ideia. Por que a gente não pode criar uma usina que gerar energia para toda a comunidade? Sim, vamos fazer isso. Conectando com algumas pessoas públicas, a gente chegou numa emenda parlamentar e conseguimos essa emenda para esse ano. Então, esse ano, a comunidade vai ser a primeira comunidade quilombola, não sei se do país, mas do mundo, acho, altamente suficiente em energia limpa. Essa usina vai gerar energia para 65 famílias dentro da comunidade. Vamos mais além. O próximo trabalho é a gente cadastrar todas as casas e modificar as fossas da comunidade, para a gente poder fazer uma rede de tratamento dentro da comunidade e acabar não sujando a nossa água. A gente já protege as nossas fontes, nós mesmos captamos a água da comunidade e distribuímos para a comunidade. Não existe nenhum órgão dentro da comunidade cobrando água. A gente só cobra uma taxa de manutenção e a água é pura vindo da cachoeira. Falando nisso, eu quero falar mais um pouco sobre a coletividade, o quanto isso é importante dentro da nossa comunidade, porque ela surgiu, mas ela permaneceu por todo esse tempo trabalhando no coletivo, trabalhando junto, trabalhando com a terra, respeitando as nascentes d'água. Hoje você pode ir na comunidade, já existem grupos independentes tirando o sustento de dentro da comunidade, como a horta, eles plantam, cuidam e já distribuem para alguns colégios do município, totalmente orgânico, totalmente na nossa terra. E isso está evidenciando e criando expectativas dentro das cabeças do nosso povo que dá para tirar sustento da comunidade. Dá sim, porque a gente já tem o mais importante, que é a terra. A terra é o nosso território. A terra é a nossa sustentabilidade. Ela se tornou e foi por esses 140 anos, a gente subsistiu e existiu comendo, bebendo do nosso lugar. Então, por que isso a gente não pode evidenciar isso? Hoje já tem grupos, meu tio voltou a plantar banana. Hoje já tem grupos trabalhando com geleia e biscoito dentro da comunidade, tirando sustento disso. Eu tive a ideia também, juntamente com uma minha sócia lá no morro, de fazer os temperos do Fortunato, temperos completamente orgânicos, que tem dentro da comunidade. Vamos distribuir e vender no começo para o município, mas isso dá evidência e encoraja nossos grupos internos a tirar sustento da terra. Eu sempre falo assim, gente, a gente subsistiu todo esse tempo sem comércio nenhum. Tudo a gente tirava do solo. Por que a gente não pode evidenciar isso e a gente mesmo trabalhar com a terra e trazer uma fonte de renda para nós? Mas isso no coletivo, eu sempre penso que no coletivo.
Porque é nós por nós, não vai ter outro pessoal que vai chegar ali e vai dizer o que a gente tem que fazer. O Fortunato já nos ensinou, da terra a gente tira a maior parte do sustento. Então, por que não nos evidenciar isso? Hoje eu trabalho como liderança dentro da comunidade. Aí eu não digo que ser líder é uma coisa tão boa assim, porque com liderança vem suas responsabilidades. E assim, como eu sou uma pessoa mais jovem, como é que você vai lidar com os pessoal mais velhos, que tem um pensamento já formado, e como é que eu vou conectar essa... Porque o conhecimento ancestral vem dos nossos senhores. Vem do meu pai, que é um griot, vem do meu tio, que é outro griot. Eles detêm o conhecimento. A minha função é catalogar isso para nossas futuras gerações. Porque o conhecimento de engenhos, como a gente teve muitos engenhos de farinha, engenhos de açúcar, alambique de cachaça, hoje as pessoas em nossas voltas estão tirando renda com isso e aprenderam com a gente. E não tem nada catalogado. Esse conhecimento ancestral fica na cabeça dos nossos griots. Então, a minha função é cadastrar isso e evidenciar isso na cabeça dos mais jovens. Criar potenciais dentro da comunidade. Eu sei que é difícil, mas eu sempre digo, com bom diálogo, a gente faz um bom convencimento nas cabeças das pessoas. E acreditarmos na coletividade. É o que falta para o mundo de hoje. Acreditar no irmão e apoiar ideias que vão fazer a diferença no futuro das pessoas. Acreditamos sempre que o melhor para nós é para os outros também. Sempre pensar no próximo. Para concluir a minha fala, eu falo bastante, mas o meu pai fala muito mais. Falar um pouco da comunidade. Hoje a comunidade tem 7, 8 grupos trabalhando, criando renda. 7, 8 grupos. A comunidade também está trabalhando com a restituição de terras. Porque, como a terra é um dos nossos maiores laços dentro da comunidade, então a gente está trabalhando juntamente com o INCRA para restituir essas terras, para a gente poder alcançar voos mais altos e mais famílias poderem trabalhar com a nossa terra. Juntamente lembrando para vocês que o mais importante é a terra. Então a gente tem que conectar com as pessoas, que a gente pode sim trabalhar com a terra, mas trabalhando com uma agricultura de movê-las e não estragar com o solo, respeitando as nascentes, respeitando os griots, respeitando os mais jovens, porque a conexão tem que ser trazida dos mais velhos para os mais jovens. Então a maioria está se perdendo pelo tempo, pelos senhores que estão morrendo. Eu acredito que o nosso legado foi deixado pelo Fortunato, mas ele tem que ser levado para futuras gerações. Se a gente resistiu até os dias de hoje, é porque a gente tem uma certa relevância. E o Ubuntu, sou o que sou porque somos nós. Eu acho que era isso. Muito obrigado.